recebe no nosso Bastidores CNN agora o advogado-geral da União, AGU, Jorge Messias. Obrigada, ministro, por estar aqui conosco nesta tarde. Vamos começar por IOF, depois a gente vai discorrer sobre outros assuntos. Queremos te ouvir sobre várias frentes. Bom, essa audiência de conciliação, a gente estava acreditando aqui, ministro, conversando com fontes no Congresso, no governo, de que daria em alguma conciliação, que é o termo usado, né? Acabou que a gente viu que tanto o governo quanto o Congresso entende que a decisão final deve ficar com o ministro relator das ações no Supremo, Alexandre de Moraes. Mas, diante disso, é possível o governo trabalhar por uma solução meio termo nesse período em que Alexandre de Moraes se debruça sobre o caso? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe. Quero dizer que ontem foi uma reunião muito importante conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal tem adotado a técnica da conciliação para resolver diversas questões levadas ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é importante reforçar que essa demanda foi levada pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, mas também foi levada por partidos, tanto de oposição quanto da base aliada, de modo que o tribunal está atuando aí provocado. Ontem nós tivemos a conciliação, que, como eu disse, é um método muito importante de solução de controvérsias, e que, infelizmente, não se chegou a uma condição de entendimento entre as partes, o que também é comum, é normal. E, diante desse fato, o que é mais importante agora? É que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão logo, porque existe, de fato, um pedido de apreciação de uma medida cautelar feita pelo presidente da República e essa decisão cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes. O fato de não ter se chegado a um acordo não significa que o diálogo foi infrutífero. Acredito que nós conseguimos ali, a partir do diálogo que nós temos travado, não só com o Congresso, mas com outros atores políticos, avançar na busca de um entendimento. Agora, qualquer tipo de discussão, Tainá, ela pressupõe a clareza de um ponto específico que não está ainda muito claro, que é exatamente a restituição plena do princípio da separação de poderes. Nós fomos ao Supremo, não foi exatamente defender só o IOF, o tributo, a alíquota, não. Nós fomos defender o princípio da separação de poderes. Havia ali claramente uma violação da separação de poderes e que nós solicitamos ao Supremo Tribunal Federal que restaurasse esse princípio. E é isso que nós aguardamos agora. O diálogo é método de gestão do governo do presidente Lula. Nós temos exercitado o diálogo à exaustão e iremos continuar exercitando o diálogo. Acreditamos que a solução será indicada pelo Supremo Tribunal Federal e que teremos um bom desfecho, um desfecho que pacificará o país. Muitas vezes, quando não se chega a uma conciliação, não significa que a decisão judicial ela também não terá condições de pacificar o país. E é o que nós acreditamos. Há um grande ambiente hoje sendo criado de entendimento entre todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo, em prol daquilo que o Constituinte espera de nós, que é a harmonia entre os poderes. E é isso que nós buscamos. Isso realmente é uma prerrogativa do Poder Executivo a gestão de tarifas, não cabe ao Congresso Nacional. E isso o Congresso Nacional, a maioria dos ministros reconhece. A grande questão é que na decisão o ministro Alexandre de Moraes disse que esses tributos não devem ser arrecadatórios, ou seja, eles devem ser apenas normativos. E aí existe uma discussão junto ao Congresso Nacional sobre o risco sacado e também sobre o VGBL. Se poderiam ser retirados e aí só valeria um aumento do IOF pelo que já é cobrado hoje. O senhor considera que há a possibilidade do governo federal recuar e aderir apenas a uma modalidade do IOF, aí numa solução de meio termo? Olha, nós defendemos a integralidade do acordo, porque é muito claro que o decreto que foi expedido pelo presidente da República, ele respeitou os limites e as condições da Lei 8894 de 94, que é a lei que estabeleceu a criação do IOF. Portanto, o decreto ele é íntegro, ele é válido e ele precisa ter seus efeitos restaurados a partir de uma decisão judicial. Essa questão do debate da extrafiscalidade versus fiscalidade
Nós demonstramos que, ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões judiciais, validou o caráter arrecadatório desse tipo de tributo. Não existe tributo que seja extrafiscal, puramente extrafiscal. Todo tributo extrafiscal também tem um conteúdo arrecadatório, porque, ao contrário, senso seria um tributo neutro. Isso não está colocado na Constituição Federal. Também tivemos a oportunidade de informar o Supremo Tribunal Federal as razões de ordem regulatória que levou o presidente da República a adotar o tributo. Agora, eu repito, vocês colocaram pontos que estão sendo discutidos amplamente pela sociedade, risco sacado, VGBL, isso tudo está colocado para discussão. O que mais importa nesse problema a ser resolvido neste momento é o restabelecimento do princípio da separação de poderes. Uma vez que esse princípio seja restabelecido, e é por isso que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal defender o decreto do presidente da República, porque também a Advocacia Geral da União, ao defender o decreto do presidente da República, está defendendo um sistema de governo, que é o sistema presidencialista. Isso não impede, de forma alguma, a conversação, o diálogo e a superação dos conflitos a partir dos atores políticos desses poderes. E é o que está sendo feito. Eu acho que nós temos que aguardar. O importante não é começar bem, o importante é acabar bem, e eu acredito que vai acabar bem. Ministro, vamos mudar de assunto, falar um pouco sobre a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente americano Donald Trump. Tem alguns argumentos já expostos pelo presidente nas cartas abertas que foram divulgadas por ele, considerando o que ele considera um tratamento injusto do judiciário brasileiro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cita também a regulamentação das Big Techs, recente decisão também do Supremo Tribunal Federal. O senhor até publicou um artigo no New York Times defendendo, em linha com o que defende o governo brasileiro, o presidente Lula, a soberania nacional e o Supremo Tribunal Federal. Há quem também diga que há um elemento a mais, que são as falas do presidente Lula nos BRICS e essa defesa pela desdolarização. A que o senhor atribui essa investida, os Estados Unidos ter dobrado a aposta, e o senhor enxerga alguma parcela de culpa do governo brasileiro na reação do presidente americano? Olha, eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas que o grande responsável pela atribuição de sanções ao país contra o nosso povo, contra os empregos brasileiros, é a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi à Casa Branca conspirar contra seu país para livrar o pai da cadeia. Essa é a grande questão. E, ao fazê-lo, ele não pensou nos empregos, não pensou nas empresas, não pensou no seu país. Ele está muito preocupado em resolver o problema da família e não está preocupado em resolver o problema das famílias brasileiras. A preocupação do governo Lula é resolver o problema das famílias brasileiras e não de uma família só. O Eduardo, ele foi à Casa Branca, conspirou contra o país e o que ele trouxe foi, de fato, uma guerra comercial contra o seu país. É lamentável que um parlamentar, ainda em situação de licença, vá a outro país conspirar abertamente contra os interesses nacionais. Isso não é patriótico. Patriota é quem defende seu país. E o país não existe sem povo. E o povo brasileiro espera de todos nós, homens públicos, que dê o melhor de si, na busca do interesse coletivo, que é cuidar da saúde, da educação, do emprego, da renda do nosso povo. E, infelizmente, eles não estão preocupados com o nosso povo. Eles estão preocupados em defender 4, 5 pessoas de uma família que se acham donos do Brasil. É o que aconteceu e a sociedade brasileira precisa saber. Agora, esses outros elementos que foram colocados pelo presidente Trump não são verdadeiros. Ora, é só pegar qualquer estatística, Banco Mundial, OCDE, FMI, o saldo da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos, historicamente, é um saldo deficitário. O Brasil, ele tem déficit em conta corrente com os Estados Unidos. Isso significa que nós importamos dos Estados Unidos menos do que nós exportamos. Então, o argumento que foi utilizado pelo presidente Trump é injustificável do ponto de vista econômico para a atribuição de sanções na qualidade tarifária. É muito injusto
que o outro país atribua sanções dessa magnitude, abrindo uma guerra comercial sem precedentes e com países que foram pacíficos. Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de cooperação, Tainá. Não foi uma cooperação que começou ontem. Diversos presidentes, o próprio presidente Lula já esteve diversas vezes com diversos presidentes, seja republicano, seja democrata, Bush, Obama. Nunca houve nenhum tipo de problema. O presidente Lula, ele sempre foi um presidente que atuou de forma muito pragmática nas suas relações, respeitando a nossa diplomacia. E a verdade é que nós estamos vivendo uma situação inédita, que é alguns políticos que têm um interesse pessoal de se proteger contra crimes que foram praticados no Brasil, tentativa de abolição do nosso Estado democrático de direito, tentativa de acabar com a nossa democracia, e o que nós estamos agora colhendo é perturbação e desordem. O povo brasileiro tem muita sorte de ter o presidente Lula, nesse momento, liderando o país, que é um presidente experiente, comprometido com o seu povo, e não vai medir esforços para defender a nossa soberania e a nossa economia. Designou o presidente Alckmin, que está desde domingo liderando um comitê executivo designado pelo presidente Lula. Ontem teve uma reunião muito importante com empresários, setor do agro, setor industrial, e o que está sendo encaminhado é aquilo que nós esperamos: sobriedade, tranquilidade, diplomacia, para mostrar não só para os políticos norte-americanos, para os, digamos assim, os governantes que ocupam atualmente a Casa Branca, mas a sociedade americana, que foi o que eu tentei fazer com a publicação do meu artigo hoje no New York Times, que o que está sendo feito contra o Brasil é injusto. Um país em desenvolvimento que tem tantas demandas de crescimento, de geração de emprego e renda para o seu povo, sendo ameaçado, porque de fato ainda é uma ameaça, em razão de um interesse pequeno, menor, de uma família que não tem de fato patriotismo com o seu país. Essa é que é a grande verdade e que nós temos que discutir a partir da verdade. Os outros interesses são menores. Agora, soberania não se negocia e o presidente Lula, ele é o comandante desse navio que vai levar-nos aí nesse nevoeiro ainda muito incerto. Ministro, claro que diferenças ideológicas não justificam a aplicação de tarifas quando não tem uma razoabilidade econômica, que é o caso dos Estados Unidos. Mas a gente tem um problema, principalmente diplomático, de que Lula não conversa com o Trump e a relação deles não é nada boa. O senhor não considera que se houvesse um canal de diálogo entre Lula e Trump, por parte, talvez, do presidente brasileiro, esse cenário não teria sido piorado e agravado como a gente tem visto atualmente? Olha, eu não concordo com essa afirmação. Primeiro que o presidente Lula, ele sempre esteve aberto a falar com o presidente Trump. Inclusive, falou isso diversas vezes publicamente. Ele expediu logo uma carta de reconhecimento das eleições do presidente Trump. Enfim, isso daí não houve nenhum problema do ponto de vista diplomático. A nossa diplomacia tem conversado com a diplomacia norte-americana, que é o canal apropriado. Agora, o presidente Lula é o presidente do Brasil, dos brasileiros. Ele fala com o presidente Trump, fala com o presidente Macron, fala com o presidente Xi Jinping, fala com todos os presidentes. E o presidente Lula é um homem de diálogo. Não consta no currículo do presidente Lula nenhum tipo de interdição ideológica a falar com qualquer governante ou a qualquer chefe de Estado. Portanto, este argumento é um argumento falacioso, vazio. Agora, de qualquer maneira, sempre é tempo de diálogo e de conversa. E eu acho que o que o presidente Lula está sinalizando nesse momento é que é tempo da diplomacia, é tempo de diálogo, é tempo de trabalho para defender as empresas brasileiras e os empregos brasileiros. Esse é o foco do trabalho do nosso presidente Lula nesse momento. Ministro, duas perguntinhas, ainda puxando esse gancho que o senhor traz sobre diálogo, presidente Lula e a abertura que ele dá a outros países. O senhor acredita que em algum momento será necessário esse tete-a-tete do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump? E para além disso, já puxo aqui uma outra questão que tem a ver ainda com o tarifaço, que é a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A atuação essa paralela que vem sofrendo críticas do bolsonarismo e do governo brasileiro. O Itamaraty diz que ele está negociando com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, que é o sub do sub do sub, até uma expressão cunhada pelo presidente Lula lá em 2002. Tarcísio se defende, diz que está fazendo um trabalho ali para ajudar, para colaborar e somar forças. Eu digo isso porque nós conversamos
com ele ontem foi o que ele nos disse e que no fim do dia a decisão, o encaminhamento com as forças americanas, as autoridades, será do Itamaraty. Faz esse recuo também, reconhece que a prerrogativa ali da negociação é do governo federal, mas que ele, como o governador do estado mais rico do país, pode também colaborar em outras frentes. O senhor acredita que é possível somar forças o governo federal com o estado de São Paulo na tentativa de abrandar a taxação dos 50%? Olha, Tainá, eu acho que o governador Tarcísio, ele tem todo o direito de defender os interesses do povo paulista. Ele foi eleito para isso. Agora, eu acredito que ele está batendo na porta errada. Ele precisa bater na porta do presidente Lula, bater na porta do vice-presidente Geraldo Alckmin, que são as pessoas que têm a competência constitucional para tratar dessa questão. Então, ele pode colaborar, é bem-vindo que colabore, pode trazer dados, pode ajudar, acredito que ele esteja bem intencionado, mas a verdade é que o método que ele está utilizando de procurar uma diplomacia subnacional, além de ineficaz, é perigoso, porque confunde a opinião pública e confunde os esforços que devem ser dirigidos nesse momento por todos os representantes do Estado para a solução que interessa aí às empresas paulistas, mas também às empresas de Minas, às empresas do Rio de Janeiro, às empresas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. São empregos e indústrias e empresas brasileiras. Aqui, por exemplo, em São Paulo tem uma das maiores empresas nacionais, que é a Embraer, um orgulho nacional, e que, infelizmente, pode ser potencialmente afetada. Óbvio que, de fato, há um interesse de todos de colaborar para que isso não ocorra. Agora, quem tem, digamos assim, a condição de fazer, do ponto de vista diplomático, a representação dos interesses nacionais é o chefe de Estado. O chefe de Estado é o chefe que está previsto na Constituição, que é o presidente da República. Ele, se ele tiver interesse de colaborar, ele pode pedir uma audiência ao Palácio do Planalto ou ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu tenho certeza que ele será bem recebido para tratar dos interesses do Estado de São Paulo. Ministro, diferentemente de Tarcísio de Freitas, o Eduardo Bolsonaro tem atuado nos Estados Unidos e até criticado o Tarcísio de Freitas por realmente conversar com representantes do governo americano para que a taxa não seja aplicada. Ele está nos Estados Unidos, já há um inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. O governo federal e a AGU estudam algum tipo de procedimento contra Eduardo Bolsonaro junto à Suprema Corte ou junto a tribunais no exterior? Olha, nada pode ser descartado nesse momento, porque ele, de fato, está cometendo, além de situações que podem ser potencialmente objeto de crime, e aí a competência da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, ele está sendo investigado, ele pode, sim, causar danos muito grandes ao país. E em razão desses danos que ele causar ao país, ele pode responder e deverá responder. Nada pode ser descartado se tiver, de fato, configurado a atuação direta, como parece estar, dele causando danos potenciais ao país, ele pode ser processado, sim, inclusive com pedido de dano moral coletivo, contra ele e contra todas as pessoas que estiverem atentando contra o país. Aqui é o seguinte, nós não vamos recuar, nós temos clareza de quem são as pessoas que estão atentando contra os interesses nacionais. Este senhor foi morar nos Estados Unidos para trabalhar contra os brasileiros de modo antipatriótico. Então, as pessoas precisam ter clareza e cobrar dele. Qualquer centavo que for pago adicionalmente pelas empresas nacionais e qualquer emprego que for perdido, tem que ser cobrado dele. E nós vamos cobrar a partir de ações próprias que nós ainda estaremos, no caso, avaliando a partir do comportamento que ele já cometeu e que ele pode cometer daqui para frente. É relevante essa fala, uma novidade aí, ministro, que o senhor está trazendo para a gente, que está no radar do governo federal, portanto, está sendo avaliado eventualmente um processo contra Eduardo Bolsonaro por dano moral. Ele que está há 2 dias em Washington, a gente trouxe informação ontem, buscando interlocutores do governo Trump para tratar sobre sanções contra Moraes, o judiciário, e para promover a anistia. Eu quero tratar de outro assunto também, ministro, contigo. O presidente Lula, a expectativa é que ele decida, e o prazo também final é hoje, sobre aquele projeto que aumenta o número dos deputados. Esse projeto foi aprovado no Congresso Nacional, passou pela Câmara e pelo Senado, sobe de 513 para 531 o número de cadeiras na Câmara Federal. Amplamente criticado pela sociedade esse projeto, com receio de
que isso gere um efeito cascata em assembleias, câmaras de vereadores e faça com que o Poder Legislativo eleve o teto das emendas parlamentares. A gente tem apuração de que a política, a Uribe trouxe isso hoje mais cedo, defende ao presidente Lula ficar basicamente fora dessa discussão, deixar com que a sanção fique com o Congresso Nacional. O senhor recomendou algum caminho direto ao presidente Lula? O senhor acredita que o presidente deve vetar essa proposta? Tainá, vou te responder, mas só em relação ao bloco anterior, Claro. Ninguém viu o Eduardo Bolsonaro pedir a criação de nenhum emprego no Brasil, defender nenhuma empresa brasileira, gerar nenhum dividendo aqui para o Brasil. Só viu, de fato, ele defender o interesse do pai dele e dos interesses políticos dele. Isso tem que ficar muito claro. Agora, veja só, o presidente Lula, ele tem grandes qualidades e uma das maiores que eu admiro no presidente é a grande conexão que ele tem com o sentimento do povo brasileiro. O presidente Lula nunca faltou com o povo brasileiro. E eu tenho certeza que ele está avaliando tudo isso de forma muito respeitosa. Ele também tem muito respeito por todos os poderes. O presidente Lula foi constituinte, tem respeito pelo Congresso Nacional, dialoga com todos os setores. Eu terei uma reunião mais tarde com ele, vamos conversar, vou levar minha opinião para ele, que eu não vou adiantar. E após a decisão que o presidente Lula tomar, a sociedade vai ter conhecimento e nós estaremos aqui para explicar e defender a posição do presidente Lula. Ministro, outra pauta que pode ser votada a qualquer momento no Congresso Nacional hoje é o PL do licenciamento ambiental, que foi apelidado de maneira crítica como o PL da devastação. A ministra Marina Silva já pediu alguma nota para que não vote, a CNBB também entrou no circuito. Há possibilidade de judicialização, porque há uma crítica de que esse projeto é inconstitucional? Olha, infelizmente nós estamos vivendo em um momento em que parece que a única certeza de qualquer coisa é a judicialização, quando as partes não se conformam com qualquer decisão. Isso não é bom para o país, isso não é bom para a democracia. Eu tenho defendido que é preciso iniciar um processo de desjudicialização. Seria muito importante que a política conseguisse resolver os conflitos da sociedade. Eu sempre defendi a política como o espaço mais nobre de solução dos conflitos da sociedade. O judiciário sempre fala em última instância e daria a última palavra em situações excepcionais. A ministra Marina Silva tem feito um esforço enorme para recuperar a capacidade do Estado brasileiro, com o apoio do presidente Lula, de resgatar a defesa do sistema ambiental, que foi totalmente desmontado no governo Bolsonaro. A situação que nós encontramos foi lamentável e, enfim, o resultado disso tudo é um sentimento de devastação ambiental visível aos olhos. E não é fácil recuperar isso da noite para o dia. São 2 anos e meio de muito trabalho, mas que já tem tido resultados muito expressivos. Ela obviamente tem preocupações do ponto de vista técnico, ela coloca essas preocupações dentro do governo e no Congresso Nacional, e ela tem se empenhado muito em dialogar com o Congresso Nacional e com o apoio, claro, do governo, da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais. Então, eu acho que a gente precisa apostar nesse momento no diálogo com o Congresso Nacional. O presidente Hugo Mota é um parlamentar que também dialoga muito, que tem no diálogo uma forma de construção de soluções da política, tem dado uma grande colaboração nesse processo, ampliando os espaços de escuta de setores da sociedade civil. Ele tem buscado diálogo conosco também nesse tema. E eu acredito que nós temos que colocar essa questão com maturidade, com tranquilidade, para que se tenha um projeto melhor e que atenda ao interesse da sociedade. A sociedade brasileira fez uma opção na Constituição de 88 de defender o seu meio ambiente, de ter o meio ambiente como um orgulho nacional. E é um dever de todo governante. O presidente Lula tem a agenda do desenvolvimento sustentável como agenda estratégica do seu governo. Não é à toa que ele apostou e está colocando todos os melhores esforços do governo na construção da COP30, que é em Belém, agora no próximo mês de novembro, tendo aí a ministra Marina Silva atuado de forma muito firme também na construção da COP30. Portanto, eu acho que agora é momento do diálogo. Eu tenho certeza de que a ministra Marina Silva, com o apoio da ministra Gleisi, do ministro Rui Costa, vai avançar,
na construção de um melhor texto, de um texto que de fato compreenda melhor os interesses nacionais. E é isso que de fato está nesse momento mobilizando todo o esforço do governo do presidente Lula no diálogo com a Câmara dos Deputados. Perfeito. Ministro, voltando lá para o começo, antes da gente se despedir, falando de IOF ainda, ficou aqui sobrando uma dúvida que nós discutíamos antes da entrevista. O governo sustenta que a alta do IOF teve a finalidade regulatória e não fiscal, certo? Mas então por que o BC, no caso o representante do Banco Central, Gabriel Galípolo, presidente do banco, que é o regulador do setor financeiro, não participou das discussões e nem foi avisado? Isso ele chegou a falar previamente do aumento. Olha, o Banco Central do Brasil, por disposição de lei, é autônomo. Ele tem um mandato próprio. E o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, tem o seu mandato. Eles dialogam sempre que preciso, na boa política, na boa vizinhança, para construir agendas de interesse nacional. Não existe, do ponto de vista legal, do ponto de vista institucional, a obrigação de ouvir o Banco Central. Até porque, como eu disse, o Banco Central é autônomo e o presidente Lula tem muito respeito a esse mandato. O presidente Lula, ele concedeu autonomia ao Banco Central antes da lei. Ele foi o presidente que durante 8 anos deu todas as condições para o presidente Henrique Meirelles trabalhar. E agora o presidente Galípolo está trabalhando também sob este mandato, agora não só com o apoio do presidente Lula, mas também da lei. Portanto, eu creio que o presidente Galípolo, do Banco Central, que tem feito um trabalho extraordinário, ele sempre que chamado vai contribuir, porque são assuntos de interesse do país, como ele pode contribuir dando a sua opinião para o Congresso Nacional, para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal de Contas da União e para o Ministério da Fazenda. Eu acho que não há nisso uma questão, assim, do ponto de vista institucional, crítica. O que existe de clareza, a gente precisa entender, é que a Constituição deu um mandato ao presidente da República para dispor sobre a alíquota de IOF mediante decreto, e é um decreto autônomo, assim já confirmou o ministro Alexandre de Moraes na sua primeira decisão. Portanto, sendo um decreto autônomo de competência do presidente da República e tendo o presidente da República atuado dentro dos limites e condições que a própria Constituição e a lei estabeleceu, é válido. É disso que se trata. Eu acredito que esse episódio vai ser superado. O presidente Lula, ele tem toda a clareza de que nesse momento ele defende um sistema de governo, que é o presidencialista, e que a partir disso ele terá condições de buscar harmonia entre os poderes, normalização institucional, e o país vai continuar crescendo, gerando emprego, gerando renda, controlando a inflação, controlando o câmbio. Aí sim, mandato do presidente Galípolo à frente do Banco Central, que tem feito um trabalho extraordinário, repito, todos na sua casa, todos cuidando da sua agenda. É importante que a normalidade institucional pressupõe cada representante de instituições relevantes da República olhar atentamente para o seu espaço de atuação, para o seu espaço de poder. E é isso que nós queremos. Eu acho que não é difícil entender que as pessoas convivem melhor quando respeitam o espaço das outras. E é muito tranquilo que a gente consiga superar as dificuldades a partir desse elemento essencial que é a boa e sincera conversa. Como disse o presidente, cada macaco no seu galho. Para encerrar de fato, ministro, rapidamente sobre o IOF. Existe a proibição de criação de fator gerador, quando você tem a criação do IOF ou de outro imposto, nesse caso, pela elevação. O senhor não considera que houve um exagero nesse caso, que o governo extrapolou e acabou criando esse fator gerador? Olha, você está falando do fato gerador do tributo. O tributo é o IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, voltados a regular operações de crédito, câmbio, seguros. Isso está na Constituição. A lei fala que o decreto pode regulamentar, dentro dos limites e condições, aí no caso, limite se eu tenho uma alíquota de 1,5%, a situações tributárias decorrentes de operações de crédito. Então, assim, eu acho que a gente tem que aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tem muita especulação, risco sacado, VGBL, se invadiu ou não invadiu, criou ou não criou o fato gerador. Vamos ter calma, vamos aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é um dos maiores constitucionalistas do país. Ele tem, à frente ali do Supremo Tribunal Federal,
exercitado uma magistratura de forma muito altiva, ativa, muito correta. Tem jurisprudência do próprio ministro Alexandre de Moraes a esse respeito. O governo está muito tranquilo, vai dialogar com a realidade que for colocada pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu repito, o grande interesse nosso nesse momento é discutir exatamente a competência, a atribuição privativa do presidente da República. Por isso que nós entramos com ação declaratória de constitucionalidade. Vamos continuar respeitando não só o Congresso Nacional, mas como todos os deputados, senadores, o presidente Davi, o presidente Hugo, em prol e em benefício da sociedade brasileira. Eu acho que só quem perde com o conflito é o povo. O povo não quer saber de conflito. O povo quer saber que no final do dia ele vai ter condições de trabalho, vai ter condições de renda, vai ter inflação sob controle, porque tudo isso demanda o quê? As contas em dia. As contas, quando elas não estão em dia, gera o quê? Pode gerar o quê? Aumento de juros, inflação. Isso tudo não é bom para ninguém. E o que o presidente Lula está dizendo, olha, eu quero fazer justiça fiscal, eu quero fazer justiça tributária, eu quero fazer com que as pessoas que menos têm condições hoje, que ganham pouco, que são pessoas que têm ali uma condição de vida mais dura, porque ganham entre 5 e 7 mil reais, que é o benefício que ele vai conseguir conceder a partir da lei que ele enviou ao Congresso, essas pessoas sejam isentas de imposto de renda. Ora, gente, quem tem muito dinheiro e não paga nada, não pode pagar um pouquinho mais? É isso que o presidente Lula quer, justiça fiscal, justiça tributária, justiça social. Ele prometeu isso na campanha, ele está cumprindo e o Congresso está ajudando. O Congresso está votando as matérias que o governo solicitou. Esse ruído, esse soluço institucional vai ser superado. E o que vai ficar, e de fato com a construção conjunta, governo federal com a liderança do presidente Lula e Congresso Nacional com o presidente Hugo e o presidente Davi, são os benefícios para o povo. Vamos construir uma agenda que interesse à sociedade brasileira, que é uma agenda de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, podendo chegar até 7 mil reais, uma agenda que dê condições de isenção na tarifa da energia elétrica para quem consome até 80 quilowatts. É uma agenda que também interessa a quem vai ganhar o pé de meia para completar de forma ampla os seus estudos. É uma agenda para quem interessa que precisa de uma casa própria para poder ter acesso ao Minha Casa Minha Vida. Quem precisa de especialista, ter aqui tem mais especialista. Essa é a obsessão do presidente Lula, cuidar do povo brasileiro. Ministro, eu agradeço em nome do time do Bastidores CNN, da CNN Brasil, a sua presença aqui conosco, trazendo os devidos esclarecimentos, que temas que estão aí em alta sendo discutidos. Entrevista batalhada essa, ministro. Já deixo aqui o espaço aberto para uma próxima oportunidade, já que as pendências ficaram. Na próxima, a gente conversa também sobre outros assuntos. Mas muito obrigada, tá? Brincadeiras à parte, muito obrigada por ter vindo hoje conversar conosco. Até uma próxima, um bom trabalho. Muito obrigado, sucesso a todos. Espaço sempre aberto. Ministro, muito obrigado.